paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs da família Paz em Cristo. A nossa mensagem de hoje vai ser extraída do livro de Jó. Como eu havia prometido que ia comentar as lições bíblicas, eu vou comentar as lições bíblicas. Mas vale ressaltar que na escola bíblica, uma lição que teria uma durabilidade de 1 hora aproximadamente, 1 hora e 10 minutos, eu hoje vou fazer em média uns 10 minutos. Por quê? Eu vou tirar a mensagem do livro de Jó. E assim nós vamos aprender as partes principais, as essências, o conteúdo principal e os mínimos detalhes vai ser visto na escola dominical, que é com a durabilidade de 1 hora ou 1 hora e 10 aproximadamente. Mas hoje vamos ver só a mensagem, a essência, o que esse livro nos quer dizer. Hoje vamos aprender quem era Jó. Glória a Jesus. Quem era Jó? A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus. Esse era Jó, um homem reto, sincero, temente a Deus, e ainda mais ele desviava-se do mal. Glória a Jesus. Vimos que Jó foi um homem rico, mas que ele era um rico diferente dos demais. Ele era um rico, mas ele tinha caráter e tinha integridade. Glória a Jesus. Jó, ele procurou viver de uma forma íntegra e justa. E vamos ver também que a prosperidade de Jó, como consequência do favor de Deus para aquelas pessoas que vivem segundo a vontade de Deus. E vamos ver também a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. A piedade de Jó será como um modelo para nós crentes da atualidade. O tópico 1 são 3 tópicos. Vamos resumir esses 3 tópicos, tirando apenas a essência e a parte principal. Um homem de caráter irretocável. Quer dizer que ninguém tocava no caráter de Jó. Ninguém podia dizer que Jó fez uma coisa sem Jó ter feito. Quer dizer que Jó, ele era um homem irretocável. Ninguém podia dizer um não sobre ele. Glória a Jesus. Ele era um homem íntegro e sincero. Ele era um homem de caráter, um homem que tinha integridade. Podemos definir o caráter de Jó como uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter irretocável, sábio. O subtópico 2 diz assim: Jó era um homem reto. Ele era um homem reto, quer dizer, ele era um homem justo. Um homem que era sim, sim, e o não, não. Ele era também um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele era um homem reto, temente a Deus, e ele desviava-se do mal. Ele não fazia coisas que desagradavam aos olhos de Deus. Glória a Jesus. Jó, ele era um homem tão íntegro que ele fazia culto e adoração a Deus. Por isso ele mantinha-se à distância do mal, porque ele sempre cultuava, ele sempre consagrava. Então ele mantinha-se distante do mal. O tópico 2 diz assim: um homem sábio e próspero. O subtópico 1 do tópico 2 diz assim: um conselheiro sábio. Vemos que há pessoas ricas que não são sábias e nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não possuem entendimento. Jó era aquele que tinha conhecimento e ele tinha entendimento. Jó, ele não só era rico, como também ele era próspero. Ele prosperava em tudo que ele fazia. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jó era o homem mais sábio e mais próspero de todo o Oriente. Um homem próspero. Jó, ele não era apenas rico, mas sobretudo ele era próspero. Ele prosperava em tudo. Ele tinha muitas vagas, ele tinha rebanho, ele tinha de tudo, porque tudo que ele tocava prosperava. Tudo que ele se empenhava a criar, aquilo prosperava. Então quer dizer que ele não era só rico, ele era muito próspero. Glória a Jesus. A Bíblia diz que na fazenda dele havia 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E também tinha muitíssimas pessoas para servir a ele. Quer dizer, ele tinha muitos servos. Além dele possuir esses rebanhos, ele tinha muitas pessoas para trabalharem para ele. Quer dizer, Jó era um homem rico e muito próspero. O subtópico 3 diz assim: uma prosperidade baseada no ser. Eu achei isso tão importante. Jó, ele era um homem próspero, ele era um homem sábio, mas tudo isso era baseado no ser e não no ter. Por quê? Na atualidade, nós vemos que há muitas pessoas que só valorizam as pessoas pelos que ela tem e não pelos que elas são. Mas Jó era diferente. Jó, ele era valorizado pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Isso quer dizer que a prosperidade dele era baseada no ser. Por ele ser um homem rico, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem mesmo que se desviava do mal, um homem temente a Deus. É por isso que a prosperidade dele era baseada no ser e não no ter. Não era porque ele tinha muitas coisas, porque ele era rico. Não, era porque ele era uma pessoa sábia, de caráter, íntegro e temente a Deus. Aí por isso que se diz, ele era um homem de prosperidade baseada no ser. Glória a Jesus, isso é muito lindo. O tópico 3 diz assim: um homem de profunda piedade pessoal. Jó, ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso porque ele era um homem de devoção a Deus. Ele sempre oferecia holocausto, ele sempre consagrava. Então ele era um homem piedoso, ele era um homem de uma vida piedosa. A Bíblia diz que os filhos de Jó faziam banquete em casa de cada um deles. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Os filhos deles faziam banquetes, glória a Jesus. Fazia festa na casa de cada um deles em dias determinados. E depois dessas festas, Jó consagrava pela sua própria vida e pela vida de seus filhos. Olha que coisa linda, maravilhosa. Porque Jó pensava, vai que os filhos deles pecaram. Então ele consagrava pela vida de seus filhos, para que estar sempre em comunhão com Deus, ele e toda a sua família. Glória a Jesus. O subtópico 2 do tópico 3 diz assim: um homem de moral e piedade. Glória a Deus. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Quer dizer que ele tinha uma vida espiritual irretocável, além do seu caráter. Glória a Jesus. Vemos que mais adiante ainda vamos estudar sobre o sofrimento de Jó, mas Jó, mesmo naqueles momentos de desespero dele, ele sempre foi íntegro. Ele sempre manteve a integridade dele. Ele sempre foi uma pessoa piedosa. Ele sempre manteve os olhos para o céu. Ele sempre olhava para Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Glória a Jesus. Um homem de vida consagrada. Aleluia. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Jó consagrava pelos seus filhos e os santificava. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Jó tinha 7 filhos, então ele apresentava os holocaustos segundo o número dos seus 7 filhos. Porque ele achava, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Aí por isso que Jó fazia continuamente holocausto por sua própria vida e pela vida de seus filhos. Glória a Jesus. A vida piedosa de Jó significava dizer que Jó tinha uma vida de devoção a Deus. Sempre oferecia holocaustos. Com isso, podemos constatar que o temor ao Senhor é o primeiro princípio para que se tenha uma vida de sabedoria. Glória a Jesus. O temor a Deus é o princípio para uma vida de sabedoria. Jó era próspero. Jó era um homem sábio. Por quê? Porque Jó temia a Deus. Jó era um homem piedoso. Jó era um homem temente a Deus.
E todos os bens que Jó tinha eram consequência da maravilhosa graça de Deus para com aqueles que o temem. Glória a Jesus. Então podemos ver deste resumo as qualidades de Jó. Jó era um homem de caráter íntegro, era um homem de prosperidade e, acima de tudo, ele era um homem piedoso. Glória a Jesus. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Jó era no caráter, na prosperidade e na piedade. Glória a Jesus. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Glória a Jesus. A partir do estudo do livro de Jó é que nós vamos descobrindo cada vez mais a integridade da vida deste herói da fé, que tem para nós, ele deixa para nós muitos exemplos. Primeiro, exemplo de fé, exemplo de ser uma pessoa piedosa, glória a Jesus, e ser uma pessoa temente a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o livro de Jó é um livro muito importante. Nós vamos estudar ele no decorrer de toda essa lição. Nós vamos estudar. Não fizemos o primeiro, porque o primeiro foi só a introdução do livro de Jó. A história dele começa a partir da lição 2, que começa quem era Jó. Nessa lição de hoje está só detalhando quem era Jó, como era a vida de Jó, que ele era uma pessoa temente a Deus. E a partir das próximas lições veremos a caminhada e a realidade da vida de Jó, como foi esse homem. Na próxima lição, a mensagem vai ser Jó e a realidade de Satanás. O que aconteceu com Jó? A partir da próxima lição, nós vamos ver detalhadamente na mensagem. Por quê? A nossa mensagem ela foi tirada deste livro, do livro de Jó. Em resumo, esse foi o resumo. E na escola dominical, ou seja, na escola bíblica, no período de 1 hora, 1 hora e 20, nós vamos detalhar isso aí, amém? Por hoje é só isso e vamos aguardar o próximo. Fique com Deus, se inscreva no canal, curtam as mensagens e compartilhe para que essa mensagem vá além e todos venham a conhecer a palavra de Deus, porque ela é quem nos sustenta e ela é a base para a nossa vida. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.